Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Criei esse canal aqui no YouTube para trazer aos amigos e irmãos mensagens da Palavra de Deus. A nossa mensagem desta oportunidade tem como título uma pergunta: podemos crer num carpinteiro? E ela está baseada no capítulo 6, versículos 1 a 6 do Evangelho de Marcos. Vamos ler. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então, como vocês podem ver da leitura, a pergunta do nosso título, não é? Podemos crer num carpinteiro? Está baseada no versículo de número 3, que é também, por sua vez, uma pergunta. Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Ou, dizendo em outras palavras, podemos crer num carpinteiro? Jesus estava ali pela segunda vez, depois que começou o seu ministério, tinha voltado pela segunda vez à cidade de Nazaré, e ali encontrou muita incredulidade e se admirou dela. E essa incredulidade foi um empecilho para ele fazer ali alguma coisa boa naquela cidade. Diz a palavra de Deus que ele não pôde realizar ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes. Essa incredulidade dos seus contemporâneos e, por assim dizer, conterrâneos, ela tinha 3 motivos. E o primeiro motivo era que eles não podiam entender a encarnação do Filho de Deus em Cristo. Por isso a pergunta: não é este o carpinteiro? Jesus tinha sido criado ali. Ele nasceu em Belém, mas ainda pequeno foi para Nazaré com seus pais, onde nasceram os seus demais irmãos, que são citados aqui. E como todo pai judeu, José ensinou a Jesus a profissão de carpinteiro. Isso era uma obrigação de todo pai, ensinar a sua profissão aos seus filhos. E Jesus ficou conhecido ali como carpinteiro, porque ele só saiu de Nazaré para exercer o seu ministério depois dos 30 anos de idade. Então nós podemos imaginar que durante vários anos ele trabalhou ali, não só ajudando seu pai, mas depois que o seu pai faleceu, porque Maria ficou viúva muito cedo, ele assumiu a profissão, a oficina, a carpintaria, não é? E tornou-se conhecido como carpinteiro. E então seus conterrâneos não podiam entender, mas esse não é um carpinteiro, não é um homem como nós também? Os seus irmãos, a gente conhece, seus irmãos também estão aqui. Como é que, de repente, ele
mostra tanta sabedoria e tanto poder. Esse problema dos nazarenos é o mesmo problema de praticamente toda a humanidade, que tem muita dificuldade de crer nesta coisa que é extremamente sobrenatural, fora do nosso alcance mental, de Deus se tornar um homem como nós, se encarnar e vir a este mundo para se tornar o nosso Salvador. A palavra de Deus, no Evangelho de João, quando fala justamente sobre a encarnação do Filho de Deus, diz que ele era Deus, estava com Deus e se tornou um de nós. E ele veio para que nós pudéssemos nos tornarmos filhos de Deus também. E lá diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Assim como os nazarenos, também os demais judeus o rejeitaram. Assim como os nazarenos e os demais judeus, a maior parte da humanidade também rejeita Jesus, porque tem muita dificuldade de crer que Deus possa ter vindo a este mundo como um ser humano e morrer na cruz por nós. Mas esse era o plano de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 em diante, nós temos essa palavra, diz assim, do 14 mesmo. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho, quer dizer, o Filho de Deus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. E depois, no versículo 15 do capítulo 4, o mesmo autor aos Hebreus, ele continua com uma palavra semelhante a essa, diz, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Jesus veio para ser um de nós. Ele era um homem comum lá em Nazaré, era um carpinteiro de profissão, mas não era apenas um carpinteiro. Era o Filho de Deus que estava ali, em forma de homem, e veio justamente porque ele tinha que morrer por nós, e veio se compadecer por nós. E tem a mesma experiência que nós temos, ter a mesma experiência que nós temos, de sofrimento e dor, e por isso ele pôde sentir o que nós sentimos e pôde também interceder por nós diante de Deus como Salvador do mundo. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão da incredulidade dos nazarenos é que eles não puderam aceitar a missão e o ensino de Jesus.
A passagem que nós lemos aqui diz que eles se sentiram ofendidos, porque Jesus foi para a sinagoga deles para ensinar, para pregar. Diz aqui, começou a ensinar na sinagoga, mas aqueles que o ouviam se admiraram e se sentiam ofendidos. Muitas vezes a palavra de Deus se torna ofensiva para nós. Muitas vezes a pregação do Evangelho se torna ofensiva para nós. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela mostra exatamente aquilo que nós somos. O irmão de Jesus, Tiago, disse certa vez que a palavra de Deus, na sua carta, que a palavra de Deus é como um espelho. Então, quando você vai diante do espelho, ele não engana você. Mostra os seus cabelos brancos, como os meus aqui, mostra as suas rugas, como as minhas aqui, mostra todos os seus defeitos. Assim é a palavra de Deus, às vezes ela se torna ofensiva. A palavra de Jesus ali se tornou ofensiva porque era uma palavra de poder, de sabedoria, e eles não puderam aceitar a missão e o ensino de Jesus, porque para eles Jesus era um profeta sem honra. Foi o que Jesus disse. Um profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Jesus estava usando aí uma figura, ou melhor dizendo, uma verdade, que era comum realmente ao caso de todos os profetas que Deus tinha enviado. Mas no caso de Jesus, Jesus tornou-se um profeta sem honra não só em Nazaré, mas em toda a Judéia e hoje também em todo o mundo. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar a palavra de Jesus. Porque, primeiro, Jesus veio ao mundo, como diz o apóstolo Paulo, para salvar os pecadores. Paulo mesmo tinha um problema com isso. Até que ele reconheceu que ele era pecador. E ele disse que eu sou o principal. E reconheceu que ele precisava da graça e da misericórdia de Jesus. Em segundo lugar, Jesus veio para mostrar para nós um novo modo de vida, para nos libertar da escravidão, da tirania do pecado, dos vícios e da insegurança, da mentira, enfim, de tanta coisa. E muita gente não quer se libertar dessas coisas. Então, Jesus torna-se para essas pessoas um profeta sem honra. Mas a terceira razão da incredulidade dos nazarenos é que eles não criam no poder de Jesus e não puderam experimentar esse poder. Aqui diz que por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus passou por muitas cidades durante o seu ministério breve de 3 anos. Fez muitos milagres em muitas cidades. Muitas pessoas foram beneficiadas com seu poder. E ele continua abençoando pessoas com seu poder. Ele continua curando, ele continua libertando, ele continua expulsando os demônios e ele continua salvando. Mas, infelizmente, assim como aqueles nazarenos, as pessoas hoje também não creem no poder de Jesus e por isso não podem experimentar o seu poder. Por isso Jesus não pode fazer
nenhum milagre em sua vida. Quantas vezes Jesus disse para pessoas que foram curadas, foram salvas, libertadas por Ele, que foram abençoadas por Ele de uma ou outra maneira, diz, a tua fé te salvou. Jesus usou essa expressão muitas vezes, porque é preciso crer para receber a bênção de Jesus. E os nazarenos, infelizmente, não puderam experimentar o poder de Jesus por causa da sua incredulidade. Na verdade, o Evangelho de Marcos, essa passagem de Marcos, está falando da rejeição de Jesus por todo o povo, e não somente dos nazarenos. Por isso, aquele povo judeu condenou Jesus à cruz. Foi o grito deles diante de Pilatos. Pilatos perguntou: o que é que eu devo fazer de Jesus Cristo? E eles gritavam: crucifica-o. Até hoje as pessoas estão crucificando Jesus por causa da sua incredulidade. Jesus está passando por você agora, através dessa mensagem. O carpinteiro, filho do carpinteiro, que é o Deus encarnado, veio para mostrar compaixão e misericórdia por você. O que você vai fazer? Vai rejeitar a Jesus? Vai ter dificuldade para crer que Jesus era o Deus encarnado? Vai transformar Jesus em um profeta sem honra? Vai se negar a crer no poder de Jesus e receber a sua graça? Espero que não.